Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para mais uma vez estarmos aqui. Hoje num dia fresquinho, né? Não tão gelado como da última vez. E como o nosso irmão anunciou, o nosso tema de hoje é esse: Outros Mundos. E ele está baseado no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que o Evangelho segundo o Espiritismo, das 5 obras básicas que constituem a doutrina dos Espíritos, é a obra que nos traz o conteúdo moral da doutrina espírita. Conteúdo moral que não é novidade. Mesmo após o advento do Espiritismo, a moral do Cristo não mudou, é a mesma. Então, nesse sentido, o Espiritismo não trouxe nada de novo com relação ao conteúdo moral. É o mesmo que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, apenas que com a luz dos novos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo, ficou mais fácil nós entendermos a mensagem do Evangelho. Existem vários movimentos aí no sentido de entendermos o Evangelho, não só no Espiritismo, mas em outras religiões, particularmente a partir dos anos 60 do século passado. E o Espiritismo agora, então, tem aí uma proposta chamada o Evangelho Redivivo, né, para aqueles que tiverem interesse. Funciona pelos canais de comunicação da internet, né, e temos aí em todo o estado. Muito bem. O capítulo 3º recebe esse título de Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele é dividido nos seguintes itens, né? Para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, o mestre Allan Kardec, primeiro ele coloca no início do capítulo as passagens ou as parábolas, e aí depois ele comenta essas passagens ou parábolas, e depois, então, ele coloca na parte das instruções dos Espíritos as mensagens que vieram pela via mediúnica relativamente a esse assunto. Então, nós vamos ver aqui os diferentes estados da alma na erraticidade, as diferentes categorias de mundos habitados, a destinação da Terra, causas das misérias humanas, e ali nas instruções dos Espíritos sobre esses mundos aqui. Mundos inferiores, de expiações e provas, regeneradores e progressão dos mundos. É claro que para que nós consigamos colocar isso no tempo destinado para essa exposição, nós vamos fazer um resumo muito rápido desses assuntos, ficando sempre para a gente, chegando em casa, pegarmos lá o Evangelho e darmos uma olhadinha mais aprofundada sobre o tema, sem prejuízo do que nós vamos ver aqui. Começamos então pelo Evangelho de João, que é o evangelho mais diferente de todos, né? Não é sinótico, ou seja, Lucas, Mateus e Marcos são evangelhos muito semelhantes às passagens, os versículos. Entretanto, o de João é o mais diferente de todos, né? Então, o mestre Kardec se refere a um versículo específico nesta perícope, cujo título, pela maioria dos autores, tradutores, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui na tradução de Haroldo Dutra Dias, diz assim: Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Esse é Jesus falando para os seus discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente, e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou, e aí segue adiante a perícope. O versículo, ou a parte do versículo que o mestre Kardec usa para esse capítulo, que inclusive é o título do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, é: Na casa de meu pai há muitas moradas. Então,
o professor Allan Kardec, né, já começa falando que quando Jesus fala a casa de meu Pai, ele está se referindo ao universo, onde vivem todas as suas criaturas, criados evidentemente pelo Criador. E as diferentes moradas a que Jesus se referia são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. Essa palavra infinito é uma palavra que refere a alguma coisa tão grande que não tem nem começo nem fim, é muito grande, não tem como nós definirmos, por isso que é infinito. Então, no espaço infinito circulam vários mundos. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui uma imagem que foi feita em alta resolução pelo telescópio espacial Hubble. Ele é um telescópio que está em órbita na Terra, um telescópio óptico, que não tem a atmosfera a interromper a sua visibilidade, né? Os telescópios que ficam aqui na Terra, quando está nublado, então não se enxerga o céu. E esse telescópio, ele enxerga sem nuvens. Então, as imagens que ele vê do universo são muito boas, limitadas apenas pela resolução dos equipamentos que esse telescópio tem. E nesta foto aqui, conhecida como Hubble Ultra Deep Field, quer dizer, campo de alta profundidade do Hubble, ele tirou uma foto de uma grande variedade de galáxias, cada uma composta de bilhões de estrelas. Nessa foto, essas galáxias vermelhas são as mais distantes, tem mais ou menos umas 100 aí nessa foto. Para tirar essa foto, esse telescópio demorou algo como vários dias. E como ele está girando em alta velocidade em torno da Terra, vocês imaginem a alta tecnologia que foi desenvolvida, né, para conseguir bater uma foto. Porque quando a gente tira uma foto de baixa luminosidade, a câmera tem que ficar aberta há muito tempo para que a luz entre o suficiente para que os detectores consigam identificar. Então, essa aí foi uma foto de muita dificuldade e é a foto que se conhece atualmente de maior profundidade do universo visto aqui da Terra. Então, aquelas nuvenzinhas vermelhas ali são galáxias constituídas de milhões de estrelas. Na verdade, tudo isso aí são galáxias. E se nós pensarmos em nós, né, nós estamos aqui, como indica aquela seta, aqui na imagem de um artista, claro, como se ele estivesse fora da Terra, olhando lá dos confins do sistema solar, olhando em direção ao Sol. Então a Terra está ali, né? Dá para perceber a Lua do lado da Terra, ali os anéis de Júpiter, Saturno, esses outros azuizinhos aqui é Urano e Netuno, enfim. Do ponto de vista didático, a Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. Então nós vemos ali pela ordem, né? Aquele primeiro planetinha pequenininho é Mercúrio, depois Vênus, depois Terra, Marte, aí vem Júpiter, depois Saturno, Urano, Netuno, e lá no finzinho, né, os cometas que ficam, volta e meia, eles passam aqui pelo Sol e voltam lá para fora do sistema solar. Então, eis aí onde nós moramos, naquela bolinha azul pálido, é o nosso planeta. Não é tão grande visto assim, né? Então, imagine agora onde é que nós estamos localizados se nós fôssemos colocar o nosso CEP no universo. Qual seria o CEP da Terra? Para um eventual carteiro entregar uma carta aqui. Então vamos lá. Então aqui nós estamos vendo a Terra, né, vista de fora. É um ponto azul pálido, né?
E aqui a gente está vendo o sistema solar. Aliás, ninguém está vendo nada aqui, mas ali em vermelho está indicando o sistema solar e pela setinha que ela está indicando aquele pontinho que é a Terra. Né? Isso visto de longe. Agora, visto um pouquinho mais de longe, a gente vê a vizinhança estelar aqui do nosso Sol. Então, todas essas manchinhas ali são estrelas, mais ou menos umas 50 estrelas, que são as mais próximas do Sol aqui. A gente se afastando mais um pouquinho, a gente vê a galáxia em que nós moramos, que é a galáxia que se chama de Via Láctea. Né? Porque quando eles se olha para o céu, principalmente em lugar onde é muito escuro, né? Aqui nas cidades é difícil a gente enxergar, a gente vê assim um cinturão de estrelas, essa é a nossa galáxia. Então ali a seta continua indicando lá onde está o nosso sistema solar em vermelho. Ali, aí já são bilhões de estrelas, né? Mas essa galáxia, embora seja muito grande, ela faz parte de um grupo de galáxias local, assim, uma vizinhança próxima. Ele também algo como 50 galáxias. Né? E essas 50 galáxias, sendo que uma delas é o sistema solar, por sua vez, está num lugar chamado superaglomerado de Virgem, que congrega aí alguns milhões de galáxias. Não se percam aqui, tá? A Terra está aqui ainda, ali naquela setinha ali. Tá? Mas esse superaglomerado ainda não é o fim da história. Existem outros superaglomerados como esse, com milhões de galáxias. Então aqui nessa outra imagem são 50 superaglomerados próximos ao superaglomerado de Virgem, onde está a Terra. Enfim, o universo observável para nós aqui da Terra é esse enxame de moscas aqui, né? Como se fosse uma sucessão de pontinhos que representam aí o universo observável da Terra. Então ainda não se conseguiu ver nem onde começa, nem onde termina. E a Terra é meramente um grãozinho de areia nessa imensidão de planetas que a ciência já conseguiu observar. E aí a gente pretende que só aqui que tem a vida inteligente. Né? Kardec comenta, então, que independente da diversidade desses mundos, as palavras de Jesus, quando ele se refere as moradas, as muitas moradas na casa de meu pai, elas também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Venturoso, né? Feliz. Desgraçado, infeliz. Na erraticidade. Bom, erraticidade é uma palavra que basicamente só quase que o espiritismo usa. Por isso que eu trouxe aqui a definição para que nós a localizemos. Né? Então, mundos que se referem ao estado do espírito. Então, a morada pode ser também o estado do espírito. Depois eu vou falar um pouquinho melhor na frente. Que são os diferentes estados da alma na erraticidade. Bom, erraticidade, conforme a gente enxerga lá no Livro dos Médiuns, que tem um vocabulário no capítulo 32, erraticidade é a situação em que se encontram os espíritos que são chamados de errantes ou erráticos, não encarnados, ou seja, os espíritos desencarnados, e em processo de evolução, ou seja, praticamente todos os espíritos, né? Durante o intervalo entre suas existências corporais. Então, sempre que o espírito volta para o mundo espiritual, antes da próxima reencarnação, ele está na erraticidade. Como nós usamos aqui na Terra errante, a palavra para um andarilho, né? Para alguém que não tem casa, que anda pelo mundo, então se achou que o espírito errante seria um espírito inferior. Não é assim. Todos os espíritos, quando estão nessa situação entre uma encarnação e outra, estão na erraticidade. Independentemente se é um espírito inferior ou superior. É uma maneira de expressar a situação do espírito onde ele se encontra, né?
Muito bem. Então, essa imagem feita por um artista, né, mostra que não é necessariamente apenas na erraticidade que o espírito ele se encontra em diferentes estados, né? Aqui nós encarnados também. Tem dias que a gente vai de 0 a 80 rapidamente, né? Dependendo das situações, das circunstâncias, daquilo que nos acontece, no mesmo dia, nós passamos por uma sucessão de estados emocionais diversos que levam os nossos pensamentos totalmente à revelia da nossa vontade. Né? Nosso irmão falou no começo aqui da importância de nós mantermos o pensamento elevado e às vezes é bem difícil, principalmente na interação com os nossos semelhantes, né? E então esses estados também representam moradas, né? Porque o espírito oscila no seu estado de alegria ou de tristeza ou de felicidade ou de descrença, enfim, são vários estados que também pode ser interpretado como almas. E aí, então, para a gente completar, eu trouxe aqui essa imagem. Quem leu o livro Nosso Lar, ouviu o filme Nosso Lar, deve ter visto, né, que na descrição de André Luiz, esta colônia espiritual se encontra acima do Rio de Janeiro. Então, nesse livro aqui, pela mediunidade de Chico Xavier e de Eigorina Cunha, tanto André Luiz quanto Lúcius, eles descrevem como é que é esta região no mundo espiritual. Então, eu não sei se vocês vão conseguir identificar aqui, porque esse desenho foi feito à mão, mediunicamente, né? Aqui nós temos um desenho da Terra com vários cortes, né? Vários cortes. Então, o primeiro corte ele chamou de núcleo interno. O segundo corte de núcleo externo. Aí tem um outro corte que se chama de crosta, mas não é a superfície da Terra, mas tem o nome de crosta. E aí tem mais ainda uma outra esfera que se chama de manto, até que finalmente chega na crosta terrestre, que é o número 5. Então, são 5 esferas concêntricas que constituem a Terra, do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista material. São 5 regiões concêntricas em que habitam espíritos, de acordo com a sua condição evolutiva, de acordo com o seu mundo, o seu estado de alma na erraticidade. Depois dessa crosta, ainda vem a primeira esfera concêntrica, depois da crosta, que se chama de umbral grosso, que é, pelo que dá para deduzir, que é onde nós vivemos. Essa esfera espiritual que tem esses espíritos, então, que vibram nessa faixa vibratória, né, nessa frequência. Depois vem o umbral médio, depois vem, finalmente, o umbral, né, o 8, ali onde está aquela estrelinha, onde está localizada a colônia Nosso Lar. Depois vem mais, aí as vibrações começam a ficar mais sutis, e aí a partir dali, então, vem a esfera da arte em geral ou cultural e ciência, que é o número 9, e a 10ª, que é do amor fraterno universal, 11, onde ficam as diretrizes do planeta, ou seja, onde habitam os espíritos responsáveis pela administração do nosso planeta, e depois vem a abóbada estelar, né, que é representada ali de um lado. Então imaginemos várias esferas concêntricas, né? Cada uma dessas esferas habita podemos falar uma espécie de espírito humano, evidentemente, numa determinada faixa vibratória. Quanto mais próximo ao centro da Terra, mais inferior é o espírito. Quanto mais distante, mais superior é o espírito. Vibratoriamente mais amoroso, mais sábio. E o livro
o abismo, que também foi orientado pelo André Luiz na mediunidade Ranieri, ele faz uma viagem astral levado por um guia a essas regiões abaixo da crosta terrestre. Então ele descreve esses espíritos que lá se encontram, que por passarem muito tempo no mal, eles acabaram inclusive perdendo a própria forma perispiritual. Ele comenta nesse livro que a primeira vez que um ser encarnado esteve lá antes dele, foi Dante Alighieri, que escreveu aquele poema épico chamado A Divina Comédia, que é dividido em 3 partes, né? Inferno, que ele descreve essas regiões, Purgatório, que ele descreve essas esferas aqui em torno da crosta terrestre, e o céu, que ele descreve as altas esferas onde se encontram os espíritos mais amorosos, mais sábios. Tudo isso são mundos, tudo isso são outros mundos. E esses mundos são habitados por espíritos que estão de acordo com a forma de vida naquele mundo. É como se nós fôssemos atraídos magneticamente para o mundo que diz respeito à nossa vibração, quando na erraticidade. Daí a importância de nós cultivarmos bons pensamentos e praticar o bem, né? Porque somente a prática do bem é que nos habilita a elevarmos de verdade a nossa vibração e merecermos estar aí nas esferas mais elevadas, como nosso lar e assim por diante. E aí, a gente tem que pensar também que essas esferas concêntricas, elas se afastam da Terra e chegam até os planetas que nos são vizinhos, né? Então, temos Vênus, que é o nosso planeta vizinho, Vênus já em direção ao Sol, e Marte, mais afastado da Terra, também em direção ao Sol. Essas esferas se cruzam entre si. Então, há um intercâmbio permanente entre os espíritos, tanto da administração dos espíritos que administram a Terra, quanto dos espíritos que administram Marte e Vênus, há um intercâmbio. Para nós é muito distante, para eles, para o espírito, não há distância, né? Eles estão a um pensamento. Kardec comenta que ele faz, nessa parte aqui, ele faz um resumo do que os espíritos nos trouxeram, né? Então ele diz assim, que do ensino dado pelos espíritos, lembrando que toda a doutrina espírita vem do ensino dado pelos espíritos, não saiu da cabeça de ninguém, não saiu da cabeça de Allan Kardec, são informações trazidas por aqueles que estão do lado de lá, para nós que estamos do lado de cá, os espíritos superiores. Então, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, como acabamos de falar, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, existe uma classificação didática, que eu serei muito breve aqui, imagino que vocês já tenham visto isso, que divide, então, em 5 fases a evolução de um planeta, como, por exemplo, a Terra. A primeira fase, ele é um planeta primitivo, então ele é destinado às primeiras encarnações das almas, né? Da alma humana. Então ainda ali a vida é muito material, isso é lá do tempo dos dinossauros, né? Do tempo do homem das cavernas, né? E tem mais um detalhe, né? Antes da Terra ser um planeta primitivo, quando ela estava em formação, já tinham espíritos habitando a Terra. Espíritos, não seres materiais, mas espíritos. Então aí vem a fase do estado primitivo, depois a de expiação e provas, que aí então o mal predomina, que ainda estamos nisso, né? Que é a atual situação da Terra. Depois o planeta entra na fase da regeneração, aí então é uma folga para que os espíritos consigam fazer os ajustes com a lei divina, já não sob tanto mau tempo, né, como na expiação e provas. Aí depois o mundo feliz, que são, ele chama de ditosos ou felizes, então aí o bem já predomina, o bem é predominante. E aí por fim, né, os mundos celestes ou divinos ou puros, onde habitam aí os espíritos que já se depuraram, tanto em sabedoria quanto
em amor. Nós estamos nesse período da transição, né? Desde o advento do Espiritismo, uns 200 anos atrás, mais ou menos, que os Espíritos vieram nos falar que nós estamos nessa transição. A Terra está deixando de ser um planeta de expiação e provas, ou seja, um hospital, uma escola, uns preferem chamar de hospício, outros preferem chamar de manicômio, outros preferem chamar de inferno ou coisa assim, né? Mas a Terra está saindo dessa situação para entrar num mundo de regeneração. Então nós estamos em plena transição planetária. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Isso é um processo, mas está em andamento. Na obra de Manuel Filomeno de Miranda, aqui infelizmente não está em ordem, começa primeiro por Transição Planetária, o primeiro livro, né, que ele começa falando daquele tsunami que aconteceu em 2004, do ponto de vista do mundo espiritual, como é que foi. Depois vem o segundo livro, que é Amanhecer de uma Nova Era, continua também falando sobre essa transição. Aí vem o terceiro livro, que é Perturbações Espirituais, aí fala do assédio que o movimento espírita sofre, do mundo do astral inferior. E por fim, esse mais recente, né, que é No Mundo... deixa eu ver se eu consigo... No Rumo do Mundo de Regeneração, lançado, acho que esse ano ainda. Então, são 4 obras, através da mediunidade de Valdo Franco, em que Manuel Filomeno de Miranda fala desse período do ponto de vista do mundo espiritual. Então, estamos na transição planetária. Já isso está lá em A Gênese também, nos últimos capítulos, quando os Espíritos nos falam sobre os sinais dos tempos. Muito interessante para quem gosta dessa leitura. São previsões coisas que estão acontecendo agora, que já estavam previstas pelo menos há 200 anos. Como, por exemplo, esse aumento absurdo do número de suicídios. E a geração nova, né? Kardec fala também da geração nova, que são esses novos espíritos que estão dando uma melhorada aí, fazendo um upgrade moral aqui no nosso planeta. São essas crianças que nós estamos vendo, que já estão nascendo aí com o bem, já vem dentro delas, né? O bem, a preocupação com o outro, são mais amorosas, né? E para não deixar de citar, existe um livro que não é espírita, foi escrito por um psicólogo, um famoso psicólogo canadense, cientista, que ele se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa estatística sobre a violência no planeta Terra. Desde lá antes de Jesus até hoje. Ele chamou isso de os anjos bons da nossa natureza, se referindo a uma fala de Abraham Lincoln, que tentando evitar a guerra de secessão americana, chamou os cidadãos para que eles usassem os anjos bons da nossa natureza, que são a empatia, a tolerância, a compreensão. E não adiantou nada, né? Eles entraram em guerra e se mataram, enfim. Então ele usou essa figura para escrever esse livro, e ele conclui científica e estatisticamente, que a violência está diminuindo. A gente não acredita porque no século passado houve aquelas 2 grandes guerras, um número muito elevado de mortes, mas mesmo assim ele consegue comprovar estatisticamente que a violência está diminuindo. Então é um livro científico, é um best-seller, né? Um frequentador da nossa casa espírita, ela foi atrás, só encontrou em sebo. Ele diz que é um livro bem cheio de dados, né? Dados científicos. Então corrobora o que já se sabe, que a transição planetária é essa. Nós estamos saindo de uma humanidade ignorante e maldosa para uma humanidade que busca o conhecimento e tem vontade de fazer o bem. Como a gente vê em toda a obra espírita, os espíritos não são iguais. Somos todos diferentes. Somos igualmente filhos de Deus e cada um de nós está num momento do seu estágio, da sua carreira evolutiva. Então, os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em saber, nem em inteligência e muito menos em moralidade. Então, didaticamente, lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, Kardec se ocupa em fazer uma
Classificação também didática em 10 categorias e 3 ordens, né? Então, a primeira ordem, começa pela base da pirâmide, né? A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, nós. Depois, a segunda ordem vem os bons espíritos. O que é que diferencia os bons espíritos dos imperfeitos? Os bons espíritos, todos eles têm, no mínimo, benevolência. Que é vontade de fazer o bem. Então, para a gente entrar na categoria de bons espíritos, tem que já ter adquirido, no mínimo, vontade de fazer o bem. E aí a última ordem, né, a primeira ordem, é dos espíritos puros, né? Então, didaticamente, é o plano de carreira espiritual, só para que a gente entenda. Assim como tem lá o plano de carreira dos planetas, né? Primitivo, mundo de expiação e provas, depois de regeneração e assim vai evoluindo, o espírito vai evoluindo, passando aqui por essa escala espírita. Começa lá em imperfeitos, bem ignorante, bem egoísta, até que chegue lá a espírito puro, muito sábio, muito amoroso, e sabe-se lá o que mais, né, com sentidos que a gente nem consegue imaginar que eles tenham. Nas instruções dos espíritos, então, como eu disse, vamos fazer um resumo. Então, nesse item mundos inferiores e mundos superiores, Kardec faz um escrito a partir de todas as comunicações que os espíritos fizeram falando desses mundos. Então, ele diz que não existe uma classificação absoluta entre mundos superiores e inferiores. Não tem como distinguir um do outro, é muito sutil, é como o arco-íris, né, que a gente não consegue. A gente vê que aqui tem o vermelho, ali tem o amarelo, mas não dá para saber onde é que deixou de ser vermelho para ser amarelo. E aqui também, não dá para saber onde é que o mundo deixou de ser inferior para ser superior e vice-versa. Isso é apenas uma classificação didática. De todo modo, cada mundo desses oferece oportunidades e experiências para os espíritos, né? Em corpos novinhos em folha, claro. E a Terra, então, é um dos mundos expiatórios, né? Que existem infinitos mundos aí pelo universo, como a gente viu, né? Em todos aqueles planetas que existem por aí, que são trilhões, falta zero para a gente dizer o número de planetas que existem no universo. Mas todos eles têm como caráter comum servirem de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então é nos mundos de expiações e provas que os espíritos, então, sofrem as dores, são submetidos a esforços, né? Tem que plantar, tem que colher, tem que se alimentar do seu trabalho, né? Porque isso vai trazer crescimento. Se não tivesse esse trabalho, se não tivesse essas dificuldades, esses espíritos continuariam aí sempre ignorantes e atrasados, né? É o desafio que nos faz crescer. Como ele diz, né? Aqui quem está falando é Santo Agostinho, lá na mensagem por via mediúnica em Paris, de 1862. Então, ele está falando uma coisa muito atual, mas que já é muito antiga. Esses espíritos têm aí de lutar nesses mundos, né? Com a perversidade dos homens. É só ver a história da nossa civilização, ainda agora o homem ainda continua querendo submeter o seu vizinho através da guerra, da matança, das armas, do poder, enfim. Então tem que lutar ainda contra a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. E volta e meia aí nos traz uma surpresa através de vendavais, terremotos, furacões, enchentes e tudo mais. Isso fortalece o homem, faz a ciência avançar, faz o progresso chegar. Porque à medida que nós queremos controlar esses cataclismas naturais, a humanidade vai evoluindo, como a gente já tem visto, né? Então é um duplo e árduo trabalho que desenvolve simultaneamente tanto as qualidades do coração como as da inteligência. As do coração, toda vez que nós encontramos comunidades, né, que estão carentes, que foram atingidas por algum tipo de enchente, chuva em excesso, enfim. Então, o homem se junta para ir lá ajudar. Isso é uma oportunidade, né, que nós temos de, em fazendo o bem, aprendermos a amar o próximo. E é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo
redunde em proveito do progresso do espírito. Aqui o castigo, na verdade, é a consequência das nossas escolhas como espíritos ainda ignorantes e ainda egoístas, né? Com relação aos mundos regeneradores, Santo Agostinho diz que eles são a transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente, ou seja, aquela alma que está burilando as suas faltas e promovendo a própria reforma íntima, tão falada, né, no movimento espírita, e tão importante para que nós nos sintamos melhor. Então, nesses lugares, nesses mundos de regeneração, a alma vai encontrar calma, repouso e vai acabar se melhorando, porque aí não vai ter tanta necessidade de doença, de sofrimento, vai entrar num regime mais calmo, mais tranquilo, sem tantas exigências. A vida vai estar melhor, a qualidade de vida vai estar melhor, né? As pessoas também estarão melhores. Então a gente está louco para que chegue logo esse mundo de regeneração, né? Mas depende de nós. Então, como diz Santo Agostinho, sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, evidentemente. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, continuamos sendo gente como somos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração e da inveja que a tortura, do ódio. Então, nós estaremos melhores. Essas necessidades, esses sentimentos, nós ainda teremos, mas nós já teremos aprendido a lidar com eles. E não permitiremos mais que eles nos dominem. Esse é o mundo de regeneração. Teremos ódio? Teremos, mas sob controle. E não agora, como acontece, né? Totalmente desregulado. Essa figura poética, Santo Agostinho diz, né, que em todas as frontes, né, vê-se escrita a palavra amor. E perfeita equidade preside as relações sociais. Então a desigualdade social já terá praticamente desaparecido no mundo de regeneração. Todos conhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então serão tempos assim bem melhores do que nós temos agora. Eu já até espero que a gente possa dormir com a janela aberta nesse novo mundo de regeneração. E por fim, na progressão dos mundos, Santo Agostinho nos comunica, né, que o progresso é lei da natureza. Aliás, a lei do progresso é uma das 10 leis morais que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que diz que nós vamos progredir mesmo que a gente não queira. Essa é a lei do progresso. Todos nós estamos progredindo o tempo inteiro. No máximo a gente dá uma estacionadinha, né? Mas em alguma coisa nos empurra para frente. A essa lei, todos os seres da criação, olha só, animados e inanimados. Animados são aqueles que têm vida. E os inanimados são aqueles que não têm vida. Quem é que não tem vida? As pedras, as montanhas, os rios, os seres inanimados, né? Entenderam? Todos os seres da criação, aqueles que têm vida e os que não têm vida, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ou seja, a lei do progresso vale para a matéria e vale para o espírito. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ou seja, ninguém desaparece. Morre o corpo, o espírito continua. Aliás, regenerar quer dizer isso mesmo, nascer de novo. Quando a gente poda a árvore lá em casa, né? Para ela passar pelo inverno, para que dê frutos no outro ano, depois na próxima estação, na próxima primavera, verão, enfim. O que acontece com aquele galho que nós cortamos? Ele brota de novo. Então ele regenera.
Essa é a ideia da regeneração, que nós nasçamos de novo, mas moralmente, no sentido moral, que nós nos regeneremos, sejamos moralmente melhores do que temos sido até então. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, moral significa comportamento. Progride materialmente os mundos em que eles habitam. E isso aqui é um detalhe muito significativo, né? Porque os seres vivos somos nós, são as plantas, são os animais. E quem é que progride moralmente? As plantas? Não. Os animais? Não. Somente os seres humanos. Então isso significa que o grande ganho da nossa transformação moral para melhor é nós vivermos entre seres que também vão progredir. Inclusive materialmente. A gente não sabe como é que é isso porque nós não temos a ideia, né? Não temos lembrança, não visitamos outros planetas mais avançados do que a Terra. Quer dizer, alguns já visitaram, né? Mas não lembram, ou nós também não lembramos, né? Mas o que acontece é que a própria matéria se torna mais sutil, mais leve. Tudo isso a partir da nossa melhora. Porque o mundo que nós vivemos, ele é gerado por nós. O espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele diz que se lá na região do Nordeste, aquelas pessoas que vivem lá saíssem de lá, acabaria a seca. Porque aquela seca que existe naquela região é consequência das necessidades desses espíritos de passarem por essa prova. Então é esse mundo que Kardec se refere. O mundo que nós geramos para nós mesmos. Aí a importância de nós trabalharmos sempre em prol do bem, em prol do próximo, vigiar os nossos pensamentos, das nossas práticas, né? Hoje em dia está aí a sustentabilidade, a ecologia. São tantas ações pequenas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para melhorar o nosso mundo. Tantas oportunidades. Coisas simples, pequeninhas. Mas que melhoram tudo. Imaginem, quem não gosta de um chão limpo, uma casa limpa? Se todo mundo jogar uma sujeirinha aqui, um caquinho ali, outro acolá, vira aquela sujeirada. Mas se todo mundo não fizer isso, estaremos num planeta mais limpo, mais saudável. Então é isso que Santo Agostinho está falando. A progressão dos mundos. É só a gente observar onde a gente mora agora. A nossa habitação hoje não tem muito mais qualidade do que as dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos antepassados. A nossa qualidade de vida hoje é muito melhor. Hoje se vive mais tempo. Há um século atrás, com 30, 40 anos, as pessoas morriam de diarreia. Hoje, dificilmente alguém vai morrer disso. Por quê? Porque a humanidade está melhorando moralmente e moralmente melhora tudo em torno. A própria ciência. Então, o nosso papel é pequeno, mas cada um de nós vai contribuir para esse mundo melhor. Esse mundo de regeneração, assim que os mundos progridem. Porque os mundos progridem à medida que progridem os seres que lá vivem. É isso que ele está nos dizendo. E para a gente não deixar de falar em outros mundos, né? Aqui nós temos uma foto que foi feita na noite de 5 para 6 de setembro de 2020, ainda na época da pandemia. Quem fez essa foto foram 2 astrônomos em Alagoas. Eles fotografaram o planeta Marte quando ele estava saindo de trás da Lua. Ele é vermelho, né? O planeta Marte, visto aqui pelos telescópios, ele é vermelho. Então aqui a gente vê a Lua e lá a foto do planeta Marte. O planeta Marte sempre foi o planeta mais observado, porque é o nosso vizinho mais perto, né? O que já se fez de filme, que já se escreveu de história, que já se contou de casos relativamente a Marte, né? E aqui tem uma outra foto que recentemente foi feita em 19 de fevereiro de 2021 por aquela nave Perseverance, traduzindo para o português é Perseverança, né?
que pousou um robozinho lá na Terra, perdão, lá no planeta Marte. E essa nave tirou essa foto aqui antes de pousar. Uma foto de frente para Marte. Uma foto muito intrigante, né? Porque a gente percebe ali que há canais, como se tivesse rios ali. E o solo é vermelho. Então, Marte sempre ocupou o imaginário da humanidade. E aí veio o Espiritismo. E Kardec nos diz lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá já encerrando na parte das preces, ele diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele, o homem, mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, a mediunidade é a comunicação, né, entre os vivos e mortos, a comunicação dos espíritos com os vivos através dos médiuns. O advento do espiritismo foi todo, por isso que chama de espiritismo, né, que vem dos espíritos, foi através da mediunidade. Essas comunicações, essas informações. Então são esses três elementos aqui, né? O telescópio que o homem usa para enxergar o céu, digamos, né? As coisas grandes, como naquela foto. O microscópio para enxergar as coisas pequenas. E a mediunidade para enxergar o invisível. Então, através da mediunidade, o homem enxerga muito mais do que com telescópio e do que com o microscópio. Então, vou citar algumas obras aqui que se referem a isso. Camille Flammarion foi um grande divulgador da astronomia, ele foi um superdotado, uma espécie de gênio, ele era astrônomo, viveu na França na época de Kardec, ele foi aquele que fez o discurso no sepultamento do túmulo de Kardec, está lá em Obras Póstumas, discurso belíssimo. Camille Flammarion seria o equivalente ao Carl Sagan, né, que já desencarnou, e ele escreveu vários livros. Como ele era médium, para quem não sabe, Camille Flammarion atualmente é o guia do Raul Teixeira. Ele assina várias obras com o nome de Camilo. É o mesmo espírito. Então, nesse livro Narrações do Infinito, ele conversa pela via mediúnica com o espírito que já viajou, que conhece o cosmos. Então, ele faz perguntas e o espírito se identifica como o nome de Lumen. Lumen é luz, né? E ele faz perguntas e o espírito vai respondendo cientificamente. Para quem gosta de ciência, essa obra é impressionante, muito rica pelas explicações que ele nos traz, pela abordagem que esse espírito faz, explicando como é que funciona o universo. Coisa, inclusive, que a ciência hoje já sabe, né? Mas ele já falava isso lá no século XIX. Aí tem um outro livro que eu gosto muito, chama-se Urânia, em que Camille Flammarion fez duas viagens. Uma viagem astral e outra, quem fez a viagem astral foi o amigo dele. Então, na primeira parte do livro, ele é levado para uma viagem astral por um guia que se apresenta para ele na forma daquela musa Urânia, uma das musas gregas, né? Que é a musa da astronomia, né? do cosmos. E esse espírito, então, identificado como a musa, o leva em espírito a conhecer o cosmos. E ele vai descrevendo a viagem que ele faz saindo da Terra e vendo a Terra de longe como um pontinho azul. E vai descrevendo os lugares por onde ele vai passando. Uma passagem que me ocorreu,
é um planeta em que ele está lá vendo o Sol se pôr, né? É um Sol verde, uma estrela verde. E enquanto ele está vendo aquela estrela se pôr, uma outra está nascendo, uma estrela dourada. É um planeta que fica numa região com 2 sóis. Existe, a gente sabe que existe, né? Mas a descrição é impressionante, né? Imagina a gente ter 2 estrelas, uma se pondo, a outra nascendo. 2 sóis, né? E na segunda parte desse livro, ele recebe a visita de um colega dele, que também pertenceu à Sociedade de Astronomia Francesa, Georges Spero, e ele desencarna num acidente com um balão astronômico. Ele cai lá de cima, ele e a noiva, os 2 morrem. Passado algum tempo, Camille Flammarion recebe a visita do espírito do amigo. E o amigo diz para ele que reencarnou em Marte. Como mulher. Reencarnou num corpo feminino. E ele, então, nesse livro, descreve como é que é Marte, como é que são as relações. Inclusive, ele começa dizendo que lá o espírito feminino é predominante, né? Os seres do sexo feminino são predominantes. Que os seres são bem mais leves, têm asas, né? Não têm as necessidades aqui como nós temos na Terra de alimentação, pela respiração eles já se alimentam. E descreve muitas outras coisas que só lendo o livro mesmo. Então são 2 obras assim que vêm pela via mediúnica falando da realidade de outros mundos, né? Particularmente o cosmos. E essa outra obra aqui, que são os relatos da mãe de Chico Xavier, que é o segundo livro que o Chico Xavier psicografou. O primeiro livro que ele psicografou foi Parnaso de Além Túmulo. Aqueles poemas todos, né? E aí ele passou, depois de uns 10 anos que a mãe dele havia desencarnado, ela voltou e começou a se comunicar através dele. E ela escrevia pequenas cartas, relatos do mundo espiritual. Inclusive tem uma passagem bem engraçada assim, que ela diz assim, eu vou terminar de escrever agora porque o Emmanuel está aqui esperando a vez para se comunicar através do Chico, né? Porque, claro, né, o Chico escrevia, vários espíritos se comunicavam através dele, como ele era um só, então fazia uma fila, né, inclusive a mãe dele. E ela narra, entre outras coisas, que tem a ver com a nossa palestra aqui, uma viagem astral que ela fez também, levada por um guia. Ela conheceu o planeta Saturno. E ela descreve um planeta de cor azulada, e de seres também alados, seres luminosos. As descrições são belíssimas que ela faz. Lembra bastante aquele cenário do filme, da animação Avatar, né? Até parece que os autores estiveram lá em Saturno. Isso contados, então, relatos da mãe de Chico Xavier, nesse livro aqui, Cartas de uma Morta, pela psicografia de Chico Xavier. E também, para quem quiser aprofundar mais o assunto, na Revista Espírita, que Kardec criou em 1958, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, e que nós temos até pela internet na FEB, já no primeiro ano, em 1858, nas primeiras edições, ele traz mensagens pela via mediúnica de um espírito que havia vivido em Paris, na França, na verdade, e que estava vivendo em Júpiter. E que ele se dispunha a vir periodicamente para dar depoimentos de como é que era a vida em Júpiter. Inclusive com alguns desenhos. Chamava-se Bernard Palissy, esse espírito em vida. Para quem tiver curiosidade, na Revista Espírita também há vários artigos sobre outros mundos. Por que nós falamos em Espiritismo sobre outros mundos? Para nos estimular, para nos falar de outras possibilidades de alegria, de conhecimento, que não a do nosso mundo aqui que nós conhecemos. Tudo isso está ao nosso alcance, tudo isso está à nossa disposição pela eternidade. Imagine quanta coisa a gente vai conhecer, né, de diferente.
e quantas a gente já conhece, mas não lembra. Então os espíritos dizem que eles vêm falar dessas coisas apenas para nos estimular a sermos bons, a sermos melhores, a sermos seres mais sábios e mais amorosos. Porque nesse universo do Pai há muitas moradas nos esperando. Muito obrigado pela atenção.